pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Arilson. Vamos para mais uma aula de física, nossa terceira aula no primeiro ano. Estou com muita saudade de vocês. A gente vai falar um pouco agora sobre leis de Newton. Existem 3 leis de Newton, mas a princípio nessa aula vamos falar sobre 2 leis, a primeira e a segunda lei de Newton. Certo? Vamos primeiro para a primeira lei de Newton, que fala sobre a lei da inércia. A primeira lei de Newton diz que todo corpo deve manter o seu movimento. Se em repouso, irá permanecer em repouso, desde que não haja forças atuando sobre esse corpo, ou se elas estiverem em equilíbrio. Ou seja, um corpo ele está em repouso e ele vai continuar em repouso, a menos que tenha uma força atuando sobre esse corpo. Se em movimento, permanecerá em movimento, até que haja uma força contrária que faça o corpo parar. Se não houver força contrária, a velocidade será constante e o movimento retilíneo. Ou seja, se um corpo estiver dentro do carro, ao frear esse carro, o movimento brusco vai fazer com que esse corpo se movimente para frente. Ou seja, só uma força contrária vai fazer o corpo fazer o movimento contrário em relação à inércia, senão ele vai continuar em movimento para frente. Vamos ler um pouquinho a tirinha aqui. Você é preguiçoso. Não, estou conduzindo uma experiência científica. Preguiçoso. Estou testando a primeira lei da física. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em movimento tende a permanecer em movimento. Se não houver nada que possa tirá-lo desse estado, ou seja, alguma interação com qualquer outro corpo. Às vezes também não percebemos que estamos em movimento. Não mandei você se movimentar um pouco hoje? Obviamente, John não está levando em conta a rotação da Terra. Porque quando o movimento é uniforme, não podemos senti-lo ou distingui-lo do estado do repouso. Ou seja, um corpo que está em repouso, ele só vai entrar em movimento se uma força atuar nesse corpo. Caso contrário, ele vai continuar em repouso. Aqui fala também sobre a lei da inércia. Quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia, ou seja, maior é a sua tendência de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Portanto, a massa é a característica que mede a inércia de um corpo. Então, tem tudo a ver com a massa do seu corpo. Quanto maior será a massa, maior eu vou ter que aplicar a força para saber movimentar esse corpo, certo? Vamos para um outro exemplo. Um trem metrô, quando dá a sua arrancada para dar partida ao seu movimento, as pessoas que estão em repouso tendem a ficar em repouso, indo então para trás, quando o trem inicia o movimento. O nosso corpo, ele tende a ficar em repouso, a menos que uma força atuando nele. Nesse caso aqui, o metrô, ele anda para frente, o nosso corpo que tende a ficar em repouso, mas só que uma força atuando para frente, o nosso corpo automaticamente ele vai para trás, de uma força contrária. Continuando. Quando um motoqueiro está em movimento e para bruscamente com sua moto, ele é arremessado para frente, pois todo o corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento. O que eu disse anteriormente, né? Isso acontece também quando nós estamos andando de bicicleta, muitas vezes, e freamos bruscamente com o freio da frente. O nosso corpo, que está em movimento, tende a permanecer em movimento. E nesse caso, muitos podem até cair com esse tipo de movimento. Continuando. Um foguete, quando lançado ao espaço, tem a sua força inicial dando seu movimento, mas como no espaço não tem força contrária, ele pode desligar seus propulsores
e continuar em velocidade constante no espaço, pois não tem nenhuma força que o faça parar. Temos um exemplo aqui, certo? De um foguete. Ao chegar no espaço, ou seja, o foguete ele chega no vácuo, e no vácuo não tem nenhuma força contrária, então ele tende a ficar em movimento. Ele pode tranquilamente desligar os seus propulsores e ele vai continuar em movimento. Por quê? Porque não tem nenhuma força contrária que faça parar esse movimento do foguete. Vamos falar então agora um pouco sobre a segunda lei de Newton. E a segunda lei, ela fala o seguinte: todo corpo precisa de uma força para se movimentar e outra para parar. Quanto maior for a massa, maior deverá ser a intensidade da força para poder variar o movimento. Quanto maior a variação de velocidade, maior a força. Ou seja, o que eu te falei anteriormente em relação à massa. Quanto maior a massa, maior a força a ser aplicada. Essa lei diz que a soma de todas as forças que atuam sobre o corpo é igual à força resultante deste. É essa força resultante que o indicará a direção e o sentido em que o corpo se moverá. Quando uma força resultante está presente numa partícula, esta adquire uma aceleração da mesma direção e sentido da força, segundo o referencial inercial. Ou seja, se você tem uma força atuando nesse corpo, obviamente o movimento desse objeto ele vai conforme a aplicação dessa força na direção e no sentido. Nesse caso aqui, a força que é aplicada é igual à multiplicação da massa vezes a aceleração. Como vemos agora na fórmula da segunda lei de Newton, força, que é F, dada em newtons, massa, que é dada em quilograma, e a aceleração em metros por segundo, ou seja, a força é igual à multiplicação da massa vezes a aceleração. Aqui também vamos verificar o que eu falei anteriormente, que é a soma das forças. Como força é uma grandeza vetorial, para encontrarmos a força resultante, é necessário fazer uma soma vetorial. Se a força resultante for nula, o corpo estará em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme, que é equilíbrio dinâmico. Esse objeto aqui, vocês podem perceber pelo desenho, várias forças atuando nesse objeto. Então a força resultante aqui será a soma de todas as forças, F1, F2, F3, F4 e assim vai. Mas se esse objeto está em repouso, a força resultante aqui é nula, então será o que? Zero. Vamos para o primeiro exemplo, aplicando a segunda lei. Um corpo de massa 4 kg encontra-se inicialmente em repouso e é submetido à ação de uma força, cuja intensidade é igual a 60 N. Calcule o valor da aceleração adquirida pelo corpo. Temos aqui a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, 60 é o valor da força, 4 é o valor da massa, está multiplicando, passa dividindo. Nós temos então a aceleração 15 metros por segundo ao quadrado. Não esquecendo que a aceleração é dado metros por segundo ao quadrado. Vamos para o nosso segundo exemplo. Seja um corpo de massa 2 kg em repouso, apoiado sobre um plano horizontal sobre a ação das forças horizontais F1 e F2, de intensidade 10 N e 4 N, respectivamente, conforme indica a figura. Letra A. Qual a aceleração adquirida pelo corpo? Letra B. Achar a velocidade e o espaço percorrido pelo corpo 10 segundos após o início do movimento. Temos aqui, então, pelo desenho que vocês podem perceber, duas forças atuando nesse objeto, certo? Essas forças elas têm a mesma direção, mas sentidos o quê? Contrários, opostos. Quando acontece isso, forças
sentidos opostos, eu vou subtrair para achar a força resultante. Mas pode perguntar assim, professor, e se esse objeto tiver duas forças atuando na mesma direção e mesmo sentido? Nesse caso, se essas forças estivessem por um lado só, eu ia somar essas forças. Mas não é esse caso. Então vamos subtrair. Força 1 é 10, força 2 é 4, aqui 10 menos 4, 6 newton. Então a força resultante, 6 newton. Aplicando a segunda lei de Newton, força 6, massa 2, está multiplicando, passa dividindo, a aceleração 3 metros por segundo ao quadrado. Então nós encontramos a letra A. A letra B, achar a velocidade. Para achar a velocidade, nós vamos usar a função horária da velocidade, que é velocidade igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. E no tempo, 10 segundos. Então eu vou substituir. A aceleração eu achei aqui na letra A, 3. O tempo, o exercício me forneceu, que é 10 segundos. Então, 3 vezes 10, 30. Falta achar agora o espaço percorrido. O espaço percorrido aqui, eu vou usar a função espaço, função do tempo. Espaço inicial mais velocidade vezes tempo, 1 sobre 2 AT ao quadrado. Esquecemos aqui de colocar ao quadrado, mas esse tempo aqui ele é ao quadrado, tá? Então vamos substituir. O espaço é 0, o espaço inicial não tenho. Velocidade inicial não tenho, é 0. O tempo é 10. 1 sobre 2 da forma, a aceleração eu achei aqui, 3 metros por segundo ao quadrado. O tempo é 10, 10 ao quadrado. Vamos fazer a conta então. 10 ao quadrado, 100, 100 vezes 3, 300, 300 vezes 1 é 300, que eu dividi por 2, 150 metros. Então, espaço percorrido, 150 metros. Eu posso usar uma outra fórmula para achar esse espaço? Sim. Se não tivesse esse 10 segundos aqui, eu poderia usar também a fórmula da equação de Torricelli, certo? Para achar o espaço percorrido. Mas como o exercício me deu o tempo, eu posso usar espaço em função do tempo. Bom, assim terminamos, chegamos mais final de mais uma aula de física. E com certeza aproveite o tempo aí para estudar em casa, revisar as aulas e fazer o exercício da plataforma. Até mais, pessoal. Bons estudos